Ô, Ricardinho, vamos falar do desempenho do Neymar? Porque, assim, evidente que nesse momento viveremos no chat e nas padarias e nos botecos e no dia a dia do torcedor santista e do torcedor que é rival, vai viver aquela dualidade, né? Tá vendo? Sem perna é melhor que qualquer um. É contra o Juventude, não é nada disso. Então vamos tentar nos ater aos fatos. Ele fez uma boa partida. Uma boa partida. Acho que é a terceira, né, André? Boa partida dele, né? Ele jogou bem contra o Flamengo. Sim. Qual a outra que você destacaria? O melhor jogo do Neymar com a camisa do Santos, na minha modesta opinião, é o jogo que ele é expulso. O Neymar jogou muita bola contra o Botafogo na derrota na Vila Belmiro pelo placar de 1-0. Para mim foi o melhor jogo que ele fez. Ele joga tudo no lixo. Quando ele é expulso, ele mete a mão na bola no segundo tempo. Mas até ali ele fazia uma partida espetacular. Contra o Flamengo, acho que ele jogou até mais do que jogou ontem. Contra o Inter, ele também faz um jogo bom. É que ontem vem o resultado, vem a vitória, assim como foi contra o Flamengo, que ajuda muito, né, André? Mas, cara, eu adoro ver o Neymar, eu sou fã do Neymar. Ele tá ficando muito chato, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Não dá mais para ele fazer o que ele faz, a gente vai falar sobre isso. Agora, o resultado ajuda, né, cara? O resultado ajuda muito. E aquilo que nós falamos aqui outro dia virou até um corte, viralizou aí. Não adianta. Durante os 90, 100 minutos, os caras procuram o Neymar. Não tem jeito. Então, eu acho assim que ele ontem fez uma parte do que se espera dele, que é resolver esse tipo de jogo, né? Evidente que ele precisa de ajuda, a gente já falou muito sobre isso e tal, mas ele é diferente dos outros caras. Eu não acho que seja desse jeito que muita gente fala. Ah, sem uma perna é melhor. Ah, sem condições é melhor. Porque a gente pensa em algo maior pro Neymar. A gente pensa imediatamente em seleção brasileira. Evidente que o torcedor do Santos, ele tem uma preocupação mais emergencial e mais urgente, que é não cair para a segunda divisão de novo. Mas, no geral, o futebol brasileiro olha para o Neymar vestindo a camisa do Santos, imaginando seleção brasileira. Será que tem condição ainda? Será que não tem mais? E desculpa, sem uma perna, sem condição, que nem muita gente gosta de falar botequisticamente, no linguajar do boteco, não dá. Não dá. Sem uma perna, sem condição, não dá pra jogar com a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E ontem, Ricardinho, ele foi perguntado sobre isso no final do jogo. E eu fiquei feliz que ele respondeu. Porque foi, de novo, uma pergunta que já foi feita várias vezes. Só que no jogo passado ele não quis responder. Já perguntou 300 vezes da condição física dele, que é uma pergunta pertinente. Inclusive, é o mesmo repórter, né? O Murilo Tauro, que é nosso companheiro, cria desse bocozão aqui, que trabalha hoje no grupo Globo, perguntou no outro jogo e ontem perguntou de seleção. Pois é, mas seleção ele pode responder, mesmo que seja, né, uma pergunta repetida. Quando é uma pergunta que é uma questão, né? Quando é seleção, pode. Incomoda mais, né? Incomoda, enfim. Agora, Ricardinho, e já vamos chegar em seleção, o comportamento dele em campo, cara, assim, ele parece estar, e eu até entendo a situação do time. Entendo. Era um jogo sob pressão e tal. Mas isso está acontecendo repetidamente. Toda hora, cara, é arrumando confusão com alguém. Cara, o Neymar, porra, olha a experiência que tem o Neymar, a bagagem que tem o Neymar, porra, a vivência que ele tem. Ele ficar se irritando com qualquer coisinha no campo, quando a gente para pra pensar em seleção brasileira, em Copa do Mundo, o tanto que vai... Cara, é um risco. Hoje você ter o Neymar em campo é um risco porque ele pode ser expulso a qualquer momento. E não é expulso aqui muitas vezes porque é o Neymar, tá? Porque é o Neymar. Muitas vezes não toma um cartão amarelo porque quem fez a falta foi o Neymar. E muitas vezes o juiz não dá o cartão quando ele fica reclamando e enchendo o saco porque é o Neymar. É o Neymar. Eu acho, a gente tá vendo lances aí, eu acho que, por exemplo, o Neymar ele é muito maior do que isso. Só que aí, André, eu vou te fazer um questionamento. A pergunta que todo mundo está esperando... Chega mais pertinho do seu microfone aí para nós. A pergunta que todo mundo está esperando, ela vai vir no final da nossa conversa, apesar do senhor estar me ignorando, mas ela virá. Agora, a pergunta que eu faço para você nesse momento.
Quem é dentro do Santos que vai chegar no Neymar e vai falar para ele assim, ô Neymar, você tá chato pra caralho. Você tá enchendo o saco do árbitro, enchendo o saco dos adversários. Você é muito maior do que isso. O Rino Smith do futebol brasileiro vai fazer isso? Não vai. Não vai. O Alexandre Matos vai fazer isso? Não vai. O presidente Marcelo Perillo Teixeira vai fazer isso? Não vai. Só tem uma pessoa que pode fazer isso. Uma pessoa que pode fazer isso. Chama-se Neymar Pai. É o único que pode chegar e falar assim, ô moleque, presta atenção aqui. Você joga muita bola, o mundo inteiro sabe. Você tá passando do ponto na reclamação, cara. Você reclama com o adversário, você reclama com o árbitro, joga a bola, esquece o adversário, responde naquilo que você sabe que é na bola. Pô, o zagueiro vai, entra na cabeça dele, o meio-campista entra na cabeça dele, e eu repito, os apiteiros muitas vezes não dão o cartão pro Neymar porque é o Neymar, só que chega uma hora que o cara fica de saco cheio, velho. Fica de saco cheio, porque é o seguinte, o estádio inteiro tá vendo, a gente em casa tá vendo que ele tá tomando conta do jogo. Sou fã do Neymar, acho o Neymar um jogador extraordinário, mas tá passando do ponto. Concordo. Ele, inclusive, num gol, ele vai comemorar, ele pega a bandeira e tal, e manda um aqui, quem manda sou eu. A gente sabe, Neymar, que realmente quem manda é você, porque ninguém tem peito pra chegar e, né, e dar um... E tem uma outra declaração dele ontem, muito interessante, tá? O pós-jogo, aliás, parabéns à nossa Bianca Molina, Bibi, fazendo um trabalho espetacular. Ele é perguntado, né, da volta ao Morumbi, jogar de camisa azul. Cara, tem um jogo do Neymar no Morumbi de camisa azul contra o São Paulo, que ele esculhamba com o lateral direito do São Paulo, era o Pires, coitado do Pires, cara. Coitado do Pires. E é o seguinte, né, André? O Neymar publicamente falou, pela primeira vez, a gente ouviu da boca dele, que Campo Society para ele esquece, que ele não vai jogar em Campo Society. Ele deixou isso muito claro, ele não jogou contra o Ceará, quando o Santos jogou no Allianz Parque. Então o Neymar, ele deixará o Santos, o Neymar não jogará no Santos mais 4 anos, por exemplo, porque a nova Vila Belmiro terá gramado sintético. Eu não sei se até lá vai ter uma nova tecnologia, se as coisas vão mudar, pode acontecer, mas ontem ficou muito claro para mim que Neymar em campo sintético não vai rolar. Então, contra o Botafogo no Rio, ele não vai jogar. Contra o Palmeiras no Allianz, ele não vai jogar. Ele deixou isso muito claro ontem, que gramado sintético com ele não vai rolar, André. Eu contra vi o Atlético lá, contra o Atlético lá não vai jogar. Já lembrei aqui de 3 gramados que ele tá fora na Série A. Eu sei e vi essa declaração dele e, enfim, não é só no Allianz Parque, né? Tem todos esses outros que você disse. Mas Pacaembu, que o Santos tem uma parceria, não vai jogar. Vai jogar no Morumbi. Pois é. Então, assim, a pergunta ela é direcionada ao Allianz Parque, mas envolve outros tantos... Não. Ele fala. Ele fala. Ele não pergunta de jogar... Não, eu achei que a pessoa pergunta pergunta tivesse... assim... A pessoa pergunta assim, Neymar, como é que foi essa volta para o Morumbi com a camisa azul? Você não pôde jogar contra o Ceará porque você estava machucado. Aí ele fala, jogar aqui no Morumbi é uma beleza. Jogar no gramado sintético não dá para mim. No gramado Society não dá para mim. Né? Ele não fala nem do Allianz, né? É que a pergunta é porque o jogo foi no Allianz. Para mim tá claro que gramado sintético, um abraço. Tá, entendi. Então, beleza. Então, bom, mas de qualquer forma, ele não fala Allianz, mas o Santos poderia mandar mais alguns jogos no Allianz e tal. Até porque quem vai construir a Vila é quem construiu o Allianz Parque, e o Santos tem uma ótima relação com o Palmeiras hoje, né? Sim. E a outra frase interessante que ele falou foi quando questionaram sobre a presença do Juan lá no Morumbi. O Juan, que é um dos assistentes da seleção brasileira, esteve lá com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, e viram de perto aí o Neymar fazer 2 gols contra o Juventude. E aí a pergunta, o Juan tava aí, ô Neymar. E aí ele vira e fala, eu não preciso provar nada pra ninguém. Assim, gente, o Neymar do auge, o Neymar, que jogou no Barcelona, no PSG até um certo momento... Realmente, aquele Neymar. A gente sabia. Jogou no Santos lá no começo, né? Lá no Santos, no começo. Ele tranquilamente não precisa provar nada pra ninguém. Naquele tempo, não precisaria.
Hoje ele não precisa? Como assim? A pergunta é sobre seleção brasileira. Como que não precisa provar nada pra ninguém, cara? Como? Se até anteontem não tinha jogado 2 partidas seguidas. Agora ele chegou na quinta. Ok. Tá começando ali, mas tem jogo que joga bem, tem jogo que vai lá embaixo. A condição física dele ainda não... E ele não precisa provar nada? Claro que precisa, cara. Claro que precisa. O Neymar hoje, para ser o líder da seleção brasileira, precisa provar que tem condições. Qual que é a dúvida, meu Deus do céu? Ou ele acha que ele tá de novo na era Tite no comando da seleção brasileira? Primeiro que o tempo passou para ele e para todo mundo. E segundo que talvez ele não tenha a cadeira cativa do jeito que ele sempre teve. Então, cara, quando hoje o Neymar, desempenho dele na seleção brasileira historicamente, eu acho que poucas vezes ele ficou devendo. Poucas. Sempre jogou, fez a parte dele. Mas hoje ele não precisa provar nada pra ninguém pra ser titular da seleção brasileira? Ah, desculpa, cara. Ele precisa cair na real. Que o tempo passou. E ele precisa provar, sim. Só um detalhe, André, essa resposta que ele dá é na zona mista. E essa resposta que o Túlio está colocando aí é a resposta que ele dá no campo, no campo. Tauro, assim que termina o jogo. São respostas diferentes, né? Diferentes. Isso. Agora, você disse tudo isso. Agora, quer aqui fazer uma casadinha? Não estou te pedindo em casamento, hein? Até porque você é um homem comprometido, eu também sou. Mas quer fazer uma casadinha aqui? Quer? Vamos? Eu tenho certeza absoluta de que o Neymar estará na próxima lista de convocados da seleção brasileira. Então, mas assim, se ele tiver... Isso eu falo desde sempre. Eu não sei como é que vai ser com o Ancelotti, mas imagino que seja a mesma coisa. Se ele estiver ficando em pé, ele vai ser convocado. Agora, ele achar que ele não precisa provar nada pra ninguém, eu acho, inclusive, que é um dos problemas que a seleção brasileira viveu nos últimos tempos, que tinha um monte de jogador com cadeira cativa. A gente tem que se provar todo dia, cara. Todo dia você tem que se provar, não tem... Independente da sua profissão. Se você achar que você tá numa zona de conforto, a coisa não vai andar, cara. A coisa não vai andar. Aí eu tô contigo. Ele podia ter dado essa mesma resposta aí que ele deu, cara. Até porque a gente... posição e tô esperando ser convocado. Isso, vou continuar trabalhando e ok. Aí ele mete essa marra de não preciso provar nada pra ninguém. Cara, o Neymar é um dos maiores que a gente teve aí e tal. Não há dúvidas. Se a gente discutir aqui, a gente vai discutir em que posição que vai estar, em que prateleira, em qual momento ali que vai estar. Mas é um dos grandes. Já chegou a frequentar a primeira prateleira. Já chegou a frequentar. Hoje, precisa provar. Claro. Hoje precisa provar. É o que a gente falou, André. A gente não vai ter 50% do Neymar que a gente teve um dia. Eu acho que vai ajudar a seleção brasileira. Se ele estiver jogando o que ele está jogando com a camisa do Santos hoje, vai ajudar. Eu não tenho dúvida com relação a isso, mas a gente não vai ter, cara. Aquele Neymar que você viu de perto, fazendo jogos de Champions League, que eu tive o prazer e o privilégio de ver nascer no Santos Futebol Clube, depois acompanhar de longe, está acompanhando de novo aqui. E ele sabe disso. Você acha que ele não sabe? Que ele não vai conseguir jogar 50% do que ele jogou um dia? Mas mesmo ele jogando só entre aspas, né? 50% que ele jogou um dia, ele pode ajudar muito. Mas ele tem que ter essa consciência, cara. Ele tem que saber que ele vai ter que se provar, entendeu? Porque ontem, André, não sei se você viu, no final do jogo, assim, o Neymar, ele desperta a idolatria de quem o enfrenta também, né? A gente tem que deixar isso cada vez mais claro. Não sei se você viu no final do jogo, eu tinha até visto o nome do jogador do Juventude, ele troca a camisa com o Nenê no final do jogo. Aí tem um jogador do Juventude que vai acompanhando ele, até deu 1 ou 2 pegadinhas dele no jogo, o que faz parte também. Aí o menino fala assim para ele: ô Ney, me dá sua chuteira. Neymar olha para ele: é isso mesmo? É sério, cara. Me dá sua chuteira, por favor. Aí o Neymar fala assim para ele: eu vou pedir para te entregar lá depois. Para você ver o tamanho que é esse Neymar, né? Eu acho que ele podia usar isso muito a favor dele e parar de ser chato e ficar enchendo o saco dos outros dentro de campo. Joga bola, cara.
Joga a bola, responde na bola. Ele tem talento para isso. Até porque, cara, eu acho que assim, se a gente aqui no futebol brasileiro continuar tratando o Neymar com essa cadeira cativa, como ele não precisando provar nada pra ninguém, e aí, cara, o fã dele, como a galera gosta de falar, os Neymarzetes, as Neymarzetes, aí tudo bem, cara, cada um, né? Aí fã é diferente. Mas quando a gente analisa sério, se a gente continuar considerando que com meia perna tem que ser titular, sem condição aí tem que jogar, a gente sabe o que pode acontecer com ele. Ele pode relaxar. Ele pode relaxar. O Neymar, se tiver fisicamente bem, se tiver focado, se tiver determinado, eu não tenho dúvida que ele vai ser titular da seleção brasileira e vai ser importante. Mas do jeito que tratam ele, tá certo. Tá certo, não precisa provar nada pra ninguém. Se tiver aí correndo 90 minutos, o suficiente pra ganhar do Juventude, tá tudo certo. E não tá, gente. Porque com o Neymar tudo certo, em algumas Copas do Mundo, não rolou. A gente não conseguiu ser campeão. E eu acho que o objetivo é ser campeão. Eu acho que o objetivo da seleção brasileira é ser campeão. Numa ele se machuca, na outra ele se machuca e volta, na outra ele é feito de chacota, e não deu certo. E ele tava no auge. Então hoje, com a situação física dele, e para estar bem tecnicamente, ele também precisa estar fisicamente bem, ele precisa ser questionado sim, precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado. Não dá pra chegar em seleção, Copa do Mundo, do nível que a gente espera que o Neymar consiga atuar, jogar uma, se apagar em duas, depois jogar... Não dá. Com meia perna, do jeito que vocês falam, como se estivessem no boteco, não dá. Não vai dar. É só isso.